Aula 2 de hidrostática. Vamos sintetizar o que estudamos no encontro anterior. Capítulo 2 da referência bibliográfica básica, guia de estudos de fenômenos de transporte e hidráulica para engenharia civil. Restrições do capítulo. Fluido contínuo, ou seja, um ponto fluido tem um dA. Incompressível, massa específica e peso específico constante, e em repouso. Tudo que vamos estudar só vale se o fluido estiver em repouso. Conceito de pressão, módulo da componente normal da força pela área onde a mesma é aplicada. Isto se considerarmos uma pressão constante ou uma pressão média. Pressão em um ponto fluido, considerando a escala efetiva, aquela que adota como zero a pressão atmosférica, P igual a gama vezes H, onde H é a profundidade do ponto. Carga de pressão é o nosso H. Carga de pressão será, portanto, a pressão dividida pelo peso específico. Teorema de Stevin. A diferença de pressão entre dois pontos fluidos pertencente a um fluido contínuo incompressível em repouso é igual ao produto do seu peso específico pela diferença de cota entre os pontos. Aparelho medidor de pressão tipo piezômetro, tubo de vidro graduado, aberto em sua extremidade. Portanto, permite a leitura de carga de pressão, não é adequado para pressões elevadas, não serve para pressões menores que a pressão atmosférica e não serve para pressões de gases. Fizemos um exercício onde o objetivo era determinar a pressão em uma seção do escoamento. Será que eu entendi bem o conceito de pressão? Vamos verificar isto. Não só pela segurança, mas também pelo dano causado ao piso, uma engenheira deve visitar a obra com um sapato de salto-agulha ou com uma bota. Deve ir com a bota, pois o sapato com salto-agulha, como a força é a mesma, e no caso do salto-agulha, ela está concentrada em uma área muito menor, isto criará uma pressão muito maior, que causará maior dano ao piso. Por quê? É só lembrar do conceito de pressão. Pressão é o módulo da componente normal sobre área. Portanto, se a força é constante, quanto menor a área, maior a pressão. Outra pergunta. Qual o valor de P1 menos P2 para a figura ao lado? Ponto 1, ponto 2. Para responder a esta pergunta, recordamos o conceito de pressão em um ponto fluido na escala efetiva, que é aquela que adota como zero a pressão atmosférica. Pressão é igual ao produto do peso específico do fluido pela profundidade do ponto. Considerando que os pontos 1 e 2 estejam na mesma profundidade, e como a pressão não depende do formato do recipiente, temos que P1 seria gama vezes H e P2 seria gama vezes H. Portanto, P1 igual a P2. Poderíamos ter respondido também pelo teorema de Stevin, aquele que indica que a variação de pressão é igual ao produto do peso específico pela variação de cota dos pontos considerados. Nós teríamos que a variação de pressão seria gama vezes zero, ou seja, P1 igual a P2. Vamos iniciar os conceitos desse nosso novo encontro. Iniciamos com um manômetro metálico tipo Bourdon. Através dele, lemos a pressão manométrica, que indicamos por PM, que é sinônimo de pressão efetiva, ou seja, definida na escala que adota como zero a pressão atmosférica local. Então, nós temos aqui um tubo flexível, a pressão entra e tende ou a abrir ou a fechar esse tubo. E aqui nós temos a nossa pressão externa. A pressão manométrica será sempre a pressão interna menos a pressão externa. Muitas vezes a pressão externa
é igual à atmosfera. Portanto, a pressão manométrica seria somente a pressão interna. Quando o aparelho só escala positiva, ele realmente é chamado de manômetro. Se ele só tem escala negativa, ele é chamado de vacômetro. E se ele tem as duas escalas, negativa e positiva, ele é chamado de manovacômetro. Exemplo de leitura de pressão manométrica: a calibragem do pneu em um posto de gasolina. Vamos praticar o que aprendemos até este ponto. Para tal, vou propor o exercício 51, onde desejamos achar a pressão na seção 1 do sistema e a vazão de escoamento que temos nessa situação, já que esta vazão influencia nas cargas que nós lemos nos tubos em U. Então aqui nós teríamos um motor elétrico, uma bomba, consideramos aqui a entrada da bomba, aqui a saída da bomba. Aqui nós temos uma válvula de retenção, no caso tipo vertical. Aqui nós teríamos uma válvula controladora de vazão, é uma válvula Globo. Teríamos uma redução, seção 1, seção 2, mangueiras, e aqui um tubo em U, um manômetro diferencial em forma de U. Aí nós teríamos aqui uma tubulação com comprimento diferente de zero e com área constante. Aqui nós teríamos novamente um tubo em U, onde lemos a diferença de pressão. Aqui nós teremos um manômetro metálico instalado na seção 3. A distância do centro do manômetro metálico até o eixo da tubulação nós vamos chamar de H maiúsculo. Os dados desse exercício foram coletados na bancada de laboratório e podem e devem ser obtidos no meu canal do YouTube Alemão McFlu Resolve, no endereço que eu coloco aqui para vocês. Lá vocês vão ter contato com uma bancada de laboratório e vão poder observar como coletamos todos os dados para a execução desse exercício. No caso, para a determinação da vazão, nós vamos estar determinando a vazão de forma direta. A determinação da vazão de forma direta seria o volume dividido pelo tempo. Ora, nós vamos deixar a água cair num reservatório que conhecemos os lados do mesmo. Aí vamos achar a área da seção transversal. A área dessa seção transversal nós estamos chamando de área do tanque. Deixamos o fluido subir num ΔH, e aí pegamos a área do tanque vezes o ΔH, nós vamos calcular o volume que entrou no reservatório em um dado intervalo de tempo. Essa área do tanque nós vamos ter que obter medindo os lados do reservatório. Vamos considerar os dados obtidos no vídeo do YouTube que eu já tinha me referido em slide anterior. Está aqui novamente o seu endereço. Lá nós vamos acabar lendo os lados e vamos achar a área do tanque. Vamos registrar o ΔH observado no reservatório, o tempo para se ter essa variação do ΔH. Consideramos a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Temos a leitura manométrica do manômetro, que vamos chamar de PM3. Essa leitura será em libra-força por polegada ao quadrado, ou PSI. Temos a diferença de altura do centro do aparelho até o eixo da tubulação. Aqui nós vamos ter o desnível H2 do mercúrio, o desnível H1 do mercúrio. Aqui entre a seção 1 e 2, aqui entre a seção 2 e 3. Então nós vamos ter que ler o H1 em milímetro, o H2 em milímetro, o H em milímetro, a pressão PM3 que vai ser dada em PSI, ou libra-força por polegada ao quadrado. Vamos considerar a densidade da água como sendo 998,2 kg por metro cúbico e a densidade do mercúrio aproximadamente 13.600 kg por metro cúbico. Terminamos o encontro anterior resolvendo um exercício similar ao que nós mostramos aqui, né? E ao que proponho que vocês façam. Nós tínhamos lá a seção 1, a seção 2, conhecíamos a pressão em 1 e queríamos determinar a pressão em 2. Era dada essa diferença de altura do mercúrio.
Escoava a água, aqui nós temos água, e aqui nós temos água, aqui mercúrio. Importante, né? Esse registro permanece fechado e esses dois registros ficam abertos. Tivemos que aplicar muitas vezes o teorema de Stirling para resolvê-lo. Mas será que não existe uma maneira mais fácil de achar essa diferença de pressão? Existe, e é só recorrer à chamada equação manométrica. É a equação que, aplicada nos manômetros de coluna de líquidos, resulta uma diferença de pressão entre dois pontos fluidos, ou na pressão de um ponto fluido. Conhecemos uma das pressões no ponto considerado. Para se obter a equação manométrica, deve-se adotar um dos dois pontos como referência, a nossa origem. Parte-se desse ponto, marcando a pressão que atua no mesmo, e a ela soma-se os produtos dos pesos específicos com colunas descendentes, e subtrai-se os produtos dos pesos específicos com as colunas ascendentes. Percorremos esse caminho até chegar no ponto que não foi adotado como referência. E lá nós igualamos a expressão obtida com a pressão que atua nesse ponto. Aplicando a equação manométrica ao esboço abaixo, nós vamos adotar o ponto 1 como referência. Nós vamos ter P1 mais, vou descer aqui, ó, X, gama da água, mais H, gama da água. Essa parte eu desço, essa parte eu subo, então cancela, menos H, gama do mercúrio, menos X, gama da água, igual a P2. Claro, mais X, gama da água com menos X, gama da água, desaparece, eu vou tirar aqui P1 menos P2, vai ser H vezes gama do mercúrio, menos o gama da água. No exercício 51, aplicamos a equação manométrica e ainda mais com dados reais, já que os mesmos foram obtidos na bancada de laboratório. Outro exercício, o exercício 53, e este caiu em prova, tá? Numa das provas lá do Centro Universitário da FEI. O manômetro diferencial é instalado entre dois condutos por onde escoa o mesmo fluido, de massa específica igual a 800 kg por metro cúbico, como mostra a figura. A pressão no tubo 2 é constante, é igual a 114 kPa. Quando numa primeira situação, P1 é 1.900 milímetros de mercúrio, o nível do fluido manométrico na coluna esquerda coincide com o zero da escala. Então nós estamos nesta situação quando a pressão em 1 é 1.900 milímetros de mercúrio. Determinar a altura do fluido manométrico na coluna da direita, então determinar essa altura aqui, essa altura, né? Em relação ao zero da escala, quando a pressão 1, então nós vamos aumentar a pressão 1 para 2.280 milímetros de mercúrio. Então, portanto, não teremos mais essa altura, hein? A altura será maior. Quando eu aumentar a pressão em 1, o que vai acontecer? Isso aqui vai descer um X e esse aqui vai subir um X. Então eu passarei a ter um valor aqui maior. Eu quero o valor do H em relação ao X. É dado o gama do mercúrio, 1,36 vezes 10 a quinta Newton por metro cúbico. Ora, a solução desse exercício pode ser vista no meu canal do YouTube, Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço, é só copiar o endereço e acionar para ver a solução desse exercício que já caiu em prova. Vou aprender fazendo. Exercício extra do livro do professor Franco Brunetti, o exercício 2.1. No sistema da figura, desprezando-se o desnível entre os cilindros, determinar o peso G, que pode ser suportado pelo pistão 5, desprezar os atritos. Olha, se o sistema está parado, os atritos realmente são desprezíveis. Dados, a pressão P1, 500 kPa, a área A1, 10 cm², a área da haste 1, 2 cm², a área 2, 2,5 cm², a área 3, 5 cm², a área 4, 20 cm², a área 5, 10 cm²,
O desnível H, 2 metros. O peso específico do mercúrio, 13.600 newton por metro cúbico. A solução também pode ser vista no YouTube, no meu canal Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço. Seria interessante vocês copiarem e ver a solução desse exercício. É um bom exercício que envolve basicamente os conceitos que foram estudados no primeiro encontro. Espero que esse material ajude vocês a estudarem a hidrostática. E se ele for útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!